Senhor colocou um basta em toda maldição. Repita isso, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro agora. No poder da igreja. Na autoridade do nome de Jesus. E na unção do Espírito Santo. Basta. A toda maldição. Na minha vida. Basta. Toda palavra contrária. Na minha vida. Eu coloco agora. Um ponto final. No meu passado. E a partir de agora. Vou permitir. Que o Espírito Santo. Que me colocou neste lugar. Me faça viver. Me faça vencer. A partir deste lugar. Amém? Você precisa entender que você colocou o pé nesse lugar. No dia em que você entregou a sua vida para Jesus. No dia em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós colocamos o nosso pé neste lugar. No dia em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, Jesus veio viver no lugar que Deus tinha preparado para Ele viver dentro de nós. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Eu tive um sonho nessa noite muito interessante. No sonho eu preparava algumas comidas, mas era tão interessante porque a primeira comida, Hebreus é lá no fim. Se você pegar o Apocalipse, é mais fácil. Hebreus fica antes de Tiago. Isso, depois de Tito. Achou, Carlos Antônio? Eu espero, pode ficar tranquilo. Eu estou nesse lugar onde eu sou fortalecido. Amém? Eu estou neste lugar que Deus não cobra performance de mim, e eu não posso cobrar dos outros. Eu estou neste lugar onde Deus não cobra a perfeição de mim, e eu não posso cobrar dos outros. Amém? Eu estou neste lugar onde Deus me espera, no lugar do encontro. Todas as tardes, na viração do dia, Deus tinha um lugar de encontro com Adão, para conversar com Adão. Sabe que lugar Deus nos colocou? Nesse lugar da viração do dia, aonde nós temos um encontro, não mais de minutos com Deus, aonde nós temos um encontro eterno com Deus. Olha que interessante. Repita isso, por favor. Eu estou no lugar de encontro com Deus. Neste lugar, eu me encontrei com o meu Pai. Neste lugar,
Eu ouço a voz do meu amado. Neste lugar. Eu falo com o meu amado. E ele me ouve. E eu também sou ouvido. Ele me entende. E eu entendo tudo o que ele me fala. Eu posso permanecer neste lugar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Porque a vontade do meu Pai é que eu viva neste lugar. Porque a partir deste lugar eu posso viver com os irmãos. A partir deste lugar eu posso trabalhar, estudar, comprar, vender, casar, dar em casamento, sem perder a comunhão com o meu Pai. Amém? Esse lugar é um lugar sobrenatural. Amém? Aonde quer que eu vá, você precisa entender o controle. Quando eu estou nesse lugar, o controle de Deus está. Deus está ali no lugar do controle. Amém? E se eu sair desse lugar e errar, ou se alguma coisa acontecer errado, eu não preciso me esconder. Por quê? Papai não dorme. Papai não se cansa. Mas se eu estiver cansado, eu estou cansado do meu marido, eu estou cansado da minha esposa, eu estou cansado do meu filho, né? Os meus filhos podem dizer assim: eu estou cansado do meu pai, né? Eu não ouvi. Compartilha com os irmãos. Estou cansado da escola. Certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir no meu coração a voz do Senhor dizendo: filho, eu te renovo. Filho, eu vou te exaltar na escola. Amém? Porque o que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tinha para nós, senão o amor. A Bíblia não diz que Deus, né, nos cobrou de tal maneira, não. A Bíblia não diz que Deus se irritou de tal maneira. A Bíblia não diz que Deus se irou de tal maneira. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira. Sabe? Eu e você podemos errar tanto. Nós temos uma capacidade dentro de nós de errar. E como a minha esposa disse, não é o diabo que nos leva a errar. Somos nós, na nossa capacidade humana. Somos nós, na nossa capacidade humana. Porque na nossa capacidade humana nós somos limitados. Nesse sonho, né? Eu acho que foi porque na quinta-feira à tarde, né, Rafael? Nós fomos fazer um pão de queijo de liquidificador. Difícil falar isso, né? Tem problema. Falar errado, você não fica
Não se escandaliza. Então, nós não tínhamos ovos, sabe, 3 ovos, não tínhamos ovos. Falei, Rafael, não vai dar para fazer, não tem ovo. Falei, mas se você for ali no vizinho pedir, né? Aí o Carlos Eduardo falou assim, eu tenho vergonha de ir lá pedir. Aí eu falei, vai Rafael, vai vocês dois lá, né? Aí eles foram no Paulo, que é o mais bonzinho, né? Não tem bonzinho nem ruimzinho. Nós nos enganamos às vezes com a pessoa, né? Repita isso, por favor. Deus não vê como eu. Amém? Eu vejo o exterior, mas Deus vê o interior. Amém? Este lugar é o meu interior. E aí eles trouxeram. E a receita é muito simples. É uma xícara de óleo, né? Os 3 ovos batidos, vai pôr tudo no liquidificador. E 3 xícaras de polvilho. O Rafael tinha comprado esse polvilho para fazer um trabalho de escola, mas depois ele mudou o trabalho de escola, ficou o polvilho e a receita estava atrás do saquinho. Aí o Rafael falou, pai, a gente pode fazer, né? Eu falei, mas quando você vai ter tempo? Ele falou, na quinta-feira à tarde, porque de manhã eu tenho que fazer um trabalho. Quinta-feira era feriado, né? Eu tinha que fazer um trabalho. Foi 8 horas da manhã fazer o trabalho. E a Carlinha estava trabalhando, então estavam os 3 mestres de buca da casa lá. E aí nós fizemos e ficou uma coisa mole, sabe? Uma coisa branca, mas mole. E eu fiquei com aquilo lá, falei, eu sei onde eu vou pôr. Peguei uma forma de pizza, né? Coloquei assim, o negócio fez ficar uma bolinha, fez assim. Aí eu pus outro, fez outro. Falei, vamos pôr no forno. Aí sobrou aquele monte assim, né? Fora que eu tinha colocado a colher dentro para mexer lá e pegou na faca, espirrou para a cozinha inteira, né? Tudo bem, não tem problema. Depois eu limpei. Aí eu peguei o resto e coloquei numa forma de bolo. Falei, não vai ser pão de queijo, vai ser bolo de pão de queijo. E não é que deu certo? Deu certo, né? Ficou gostoso? Então. E eu sonhei com aquilo essa noite. Olha que interessante. Só que nesse sonho, o líquido que nós fizemos era branco. Nesse sonho, o líquido era azul clarinho. Nesse sonho, o líquido era azul clarinho. Mas eu fazia a mesma coisa. Eu colocava assim, né? Mas era uma forma grande. E eu colocava. Eu despejava assim, eu colocava. E eu fazia vários formatos. E o mais interessante é que depois chegou um determinado momento. Olha só, eu nunca vi uma churrasqueira daquele tamanho. Sabe aquela churrasqueira de barro que fecha assim? Então, só que ela era pequenininha assim, ó. Cabia só um bife. E eu estava com uma churrasqueira daquela, pequenininha assim. E só cabia um bife naquela churrasqueira, né? E no sonho eu preparava aquele monte de comida, né, daquele líquido, e eu só tinha um bife na churrasqueira. E eu acordei umas 4, 5 horas da manhã e fiquei orando, perguntando para Deus o que era aquele sonho, né? O que era aquele sonho? Do que se tratava aquele sonho? Aí quando eu cheguei aqui de manhã, a hora que eu dobrei os meus joelhos para orar, eu ouvi no meu coração Hebreus 4:10.
disse: ah, bom, então tá bom. O que será que tem em Hebreus 4:10? Eu não sei, né? Vamos ver o que tem em Hebreus 4:10? Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Repita isso, por favor. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. A Bíblia diz que 6 dias, né? Em 6 dias Deus criou tudo que existe, inclusive o homem. E no 7º dia Deus descansou, né? Eu brinquei aqui na terça-feira, eu disse: e no 7º dia, viu, Elis? Se puder, você vai gostar. E no 8º dia Deus criou a mulher. E depois que Deus criou a mulher, Deus nunca mais descansou. Deus nunca mais teve descanso. Sabe por que Deus nunca mais teve descanso? Porque as mulheres, elas querem que as coisas se resolvam, né? As mulheres querem que as coisas caminhem certo. As mulheres querem que os seus maridos sejam vencedores. As mulheres querem cuidar dos filhos, elas querem cuidar da casa, elas querem cuidar de tudo, né? Então, quando elas descobrem Deus, elas começam a importunar Deus. Elas falam com Deus, né? Tanto é que de todos os homens que eram discípulos de Jesus, nenhum deles acordou no domingo de manhã para ir cuidar do corpo de Jesus, mas foram as mulheres que levantaram, né? De todos os homens discípulos de Jesus, as mulheres é que estavam mais interessadas em Jesus. Você pensou, né, Tamar, que eu ia falar mal das mulheres, né? Não é porque eu falei que ele era machista. De forma alguma. Deus nunca mais descansou no sentido, né? Porque uma mulher, quando entende que através de Jesus ela pode orar, ela pode conversar com Deus, aquele que pode transformar todas as coisas, ela passa a falar com Deus, ela passa a orar, e Deus, que responde oração, passa a transformar, primeiro, a vida daquela mulher que ora, segundo, ele passa a transformar o ambiente que aquela mulher mora. Terceiro, ele passa a transformar a família daquela mulher. Quarto, ele pode transformar a cidade que aquela mulher mora. Porque Deus colocou isso dentro das mulheres. Deus colocou isso dentro das mulheres. Não colocou isso em nós, homens. E olha que hoje nós somos maioria. Não, isso está empatado. Em
Empatou. Empatou. Eu estava perdendo aqui, viu, Eli? Mas empatou. Hoje empatou. Hoje empatou. O que é aquela comida, Carlos, que você sonhou? É uma comida espiritual. Né? É uma comida espiritual que Deus tem colocado na minha vida para que eu possa estar preparando. E eu entendi. Então eu disse: Senhor, envia todos aqueles que têm fome de comer essa comida, né? Porque a pior coisa que tem é você cozinhar, né? É você fazer uma comida gostosa e as pessoas chegarem para comer e falar assim: estou com fome. Né? Então, eu estou descansado. Eu estou nesse lugar de descanso. Que o meu papel é fazer a comida. O seu papel é comer essa comida. Porque comendo essa comida você estará fortalecido. Amém? Amém. Comendo essa comida você estará fortalecido. Esse lugar de descanso é um lugar. Vai lá para João 14. É um lugar que Jesus disse que nos prepararia. João 14, versículo 2: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos um lugar. 3. E se eu for, e você crê que Jesus já foi para o Pai? Amém? Você crê que Jesus ressuscitou? Porque a pessoa que não crê que Jesus ressuscitou, ele tem uma fé vã, né? A nossa fé é vã. Porque se ele não ressuscitou, nós também não vamos ressuscitar. Se nós não vamos ressuscitar, então nós só temos essa vida e quando morrer, acabou. Então, é melhor morrer, né? Quando começar o sofrimento, é melhor morrer. Quando começar a guerra, é melhor morrer. Mas aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou, também crê que quando as lutas, as dificuldades, as adversidades, as guerras começam do lado de fora e às vezes do lado de dentro, aqui na nossa mente, né? A nossa fé dá uma mensagem para a nossa alma: Carlos, não saia do seu lugar. E aí o que eu faço? Eu sei que eu tenho meu lugar delimitado, que eu posso vir até aqui, logo eu não fui ao máximo, não vou mais além. Se eu for mais além, eu saio do lugar. Amém? Amém. Se eu for e vos preparar um lugar, eu creio que esse lugar já está preparado. Eu creio que esse lugar já está preparado. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, para que onde eu estou estejais vós também. Amém? Qual é a vontade de Jesus? Que aonde Ele está, você esteja também. Repita isso. A vontade de Jesus, a vontade de Jesus é
que no lugar que Ele está, eu esteja também. Jesus preparou um lugar para mim. E eu estou neste lugar. Amém? Vá agora, volta para Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vamos no 26, para nós entendermos, para pegarmos o contexto. Hebreus 9, 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por toda se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O escritor aos Hebreus está falando o que aqui? Que na velha aliança era necessário que fossem vários sacrifícios. Na velha aliança, imagine você, na velha aliança, você tinha que ficar um ano convivendo com o seu pecado. Dá para imaginar um ano convivendo com o seu pecado? Dá para imaginar você um ano com aquela coisa na sua mente dizendo assim: você pecou, você errou, você fez errado, você faz tudo errado, olha que escolha errada, olha que coisa errada que você fez, olha que erro. Um ano. Na velha aliança era assim, você ficava um ano atormentado com aquilo, porque uma vez por ano você tinha que pegar um cordeiro, se você tivesse pouco dinheiro, talvez uma pombinha, né? Se não desse para comprar, pegava uma pombinha, aí você levava lá, dava para o sacerdote para fazer um sacrifício para expiação do seu pecado. Um ano você convivia com o pecado, não com o pecado, mas com o mais complicado do pecado, que é a acusação. Às vezes, o pecado em si, você até abandonou, você não está nem fazendo mais ele, você não está na prática do pecado, mas como você fez, você fica com a acusação, né? E a acusação é o mais difícil de tudo, o mais complicado. Por quê? Qualquer coisa que você vai fazer e aquela coisa der errado, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Deu errado porque eu pequei. Qualquer coisa que você vai fazer que deu errado, você fala assim: também eu pequei. Né? Você pensou se na hora que eu estivesse fazendo um pão de queijo, o pão de queijo deu errado, foi uma coisa mole assim, né? Eu falava assim: isso aqui deu errado porque eu estou em pecado. Não são todas as coisas que dão errada que estarão dando errada por causa do pecado. Tem um tanto de coisas que estão dando errada porque não chegou a hora de dar certo. É tão simples que eu posso falar assim: Carlos, agora você falou uma coisa, mas é a verdade. Tem coisas que ainda não deu certo porque não chegou a hora de dar certo. Por isso que está dando errado. Não é pecado, não é questão de pecado.
Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou, Jesus se manifestou. Está falando de Jesus aqui, o Salvador, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Não foi um cordeiro, mas foi o Cordeiro de Deus que foi oferecido. Não foi o Cordeiro Beli que foi oferecido, mas o Cordeiro de Deus. Não foi o Cordeiro do Carlos, mas o Cordeiro de Deus. Amém? Amém. Entenda bem. Deus não precisa de nada nosso. Repita isso, por favor. Deus não precisa de nada que eu tenha. Porque nada que eu tenha vai conseguir comprar a salvação. Conseguiria comprar a salvação. Nada. Ai, se eu der a minha vida. Então, se você der a sua vida, você não está comprando a salvação, porque a salvação já nos foi dada. Carlos, mas eu tenho que pedir perdão para ser perdoado. Sim, mas até o meu pedido de perdão provém de Deus. Até o meu pedido de perdão provém de Deus? Sim. Entenda bem uma coisa: se o Espírito Santo não nos convencer que aquilo que nós estamos fazendo é pecado, nós não vamos pedir perdão nunca. Nós não vamos pedir perdão nunca. Não é? Por quê? Nós podemos dizer assim: não, mas isso não é errado. Por que eu preciso pedir perdão? Eu não fiz nada de errado, por que eu preciso pedir perdão? Existe um conceito, né? O que é certo para um pode ser errado para outro. E aí, quem tem razão? Né? E aí, quem tem razão? O certo para um pode ser errado para o outro. E aí, quem tem razão? Aí vai dizer assim, né? Você fica com o seu pensamento que eu fico com o meu. Só que aí o que acontece? Aí as pessoas vão se separando, né? Vão se separando. E a hora que você vê, você está sozinho. E a hora que você estiver sozinho, mesmo assim, mesmo sozinho, você vai pensar: eu quero beber água. Mas imagine se você pensar: eu quero beber água, e a sua mão falar assim: eu não vou pegar uma copo d'água não. E seu estômago falar assim: meu Deus, eu já estou cheio de água, não quero mais água. Isso pode acontecer, Carlos? Daqui a pouco nós vamos ver isso. Chegamos no 27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se só uma vez só, para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Amém? Então, Jesus morreu uma só vez para todos os pecados. Agora você vai falar assim: meu Deus, o Carlos ficou louco. Fiquei louco. Não tem importância. Ó, sabe aquele pecado que você ainda não pecou? Carlos, você vai profetizar que eu vou pecar? Profetiza que eu não vou pecar mais.
Carlos, que eu não vou errar mais. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso. Infelizmente, eu não posso falar isso. Se eu falar isso, será uma heresia. Você precisa, repita isso. Eu estou no lugar que Jesus preparou para mim. Eu estou num lugar de paz em meio à guerra. Eu estou num lugar aonde eu tenho perdão. Amém? Deste lugar do perdão. Entenda bem, deste lugar do perdão. Mas esse lugar também não é um lugar onde você vai ficar cheio de medo. Se eu pisar, Deus não quer que nós vivamos assim. Deus não quer que nós vivamos assim. Você está vendo o tapete aqui, né? Digamos que o lugar seja esse tapete aqui, ó, né? Então, ó, eu posso vir aqui, mas eu não posso ir lá. Digamos que o lugar seja esse. Está até grande esse lugar, não tá? Pensou? Está até grande esse lugar. Mas Deus não quer que eu viva com medo. Se eu pisar fora da risca, estou morto. Você está entendendo? Repita isso, por favor. Deus não quer que eu viva uma vida com medo do pecado. Entenda bem, neste lugar, eu não sou mais um pecador lutando contra o pecado, ou com o pecado. Eu não sou mais um pecador lutando com o pecado. Ó. Eu vou vencer o pecado. Eu vou vencer. Perdi de novo. Ai, Deus, estou eu aqui de novo, Deus. Eu não sirvo para nada, Deus. Eu só pego, Deus. Repita isso. Eu não sou mais um pecador lutando contra o pecado. Jesus preparou para mim um lugar de salvação, um lugar de santificação. Fui justificado pela fé. E estou em lugar de santificação pela verdade. Amém? Jesus disse assim: santifica-os na verdade. Amém? Aonde que eu sou santificado pela verdade? Quando eu estou neste lugar. Amém? Carlos Eduardo, repita isso, por favor. Eu estou. Eu quero que você repita para mim. Eu não ouvi. Eu estou em Cristo. Cristo é a verdade. Amém? Então, eu estou em Cristo. Quem foi que me colocou em Cristo? Deus. Foi Deus que me colocou em Cristo.
E eu fui colocado em Cristo porque eu sou bonzinho? Carlos Eduardo, você foi colocado em Cristo porque você é bonzinho? Você foi colocado em Cristo porque o seu pai é pastor? Você foi colocado em Cristo por quê? Porque Deus me ama. Repita isso. Você também. Porque Deus me ama. Deus me ama. Me colocou em Cristo. Me colocou em Cristo. O lugar é Cristo, amém? Amém. Em Cristo, eu já não sou mais um pecador lutando contra o pecado. Eu sou um santo vencendo o pecado. Amém? Amém. Só essa coisa simples faz toda a diferença na nossa vida. Se você tiver uma consciência que você é um pecador lutando contra o pecado, né? Você vai viver com medo. E se eu perder? Né? Se eu tenho que lutar, eu posso arriscar de perder. Mas se eu sou um santo, vencendo o pecado, eu já não entro mais com o pensamento que vou perder. Eu já entro com a certeza que vou vencer, ganhar. Amém? Então, com esse pensamento, que eu sou um santo, vencendo o pecado, né? Eu não fico com medo de passar a linha. Certo? Eu não fico com medo de passar a linha. A razão não é mais o medo, não é o motivo, não é mais o medo. Se eu pisar fora, o pecado, porque o pecado está ali. O pecado não está mais aqui, ó. Amém? O pecado não está mais aqui. O pecado está ali. Eu estou num lugar de santificação. Jesus orou por mim em João 17 e disse: Pai, santifica-os neste lugar. Esse lugar é a verdade. Repita isso, por favor. Eu estou no lugar da verdade. Verdadeiramente. O Filho me libertou do pecado. Amém? Então, eu estou nesse lugar de verdade. E aqui, eu estou sendo santificado. Mas, fora deste lugar, está o pecado. Mas eu não tenho medo do pecado mais. E eu não vivo com medo do pecado. Mas eu tenho consciência do que é pecado. Amém? Eu tenho consciência do que é pecado. Mas eu não sou mais um pecador lutando contra o pecado. Eu sou um santo. Eu sou um santo vencendo o pecado. E como um santo vence o pecado? Como que um santo vence o pecado? Através do amor de Deus. Amém? Amém. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. O temor não tem nada a ver com medo. A pessoa que tem consciência do que é pecado, né? Na velha aliança, o que Deus ofereceu para o povo? Uma consciência de pecado. Repita isso, por favor. Na velha aliança, o povo tinha uma
proibido estacionar. E aí o que você faz? Você está precisando parar naquele lugar, né? Não tem outro lugar para parar, é só um minutinho, você vai e para naquele lugar, né? Aí o marronzinho, né? Laranjinha aqui de Limeira vem e ele tem consciência que você infringiu a lei. Então ele vem com a canetinha e o negocinho para fazer a multa. E aí você está saindo e você fala assim: ô seu laranjinha, não faça a multa. Eu só parei um minutinho, eu já estou saindo. E ele diz assim: mas vai levar a multa. Sim ou não? Sim. Ele pode até falar para você assim, né? Você pode até alegar para ele: oh, mas eu não tinha consciência que o senhor ia multar. Se eu soubesse que o senhor ia me multar, eu não teria parado. E ele pode dizer para você assim: mas a placa você aprendeu na autoescola. E se você parar num lugar onde é proibido estacionar, você será multado. Você sabe até o valor e quantos pontos da carteira você perdeu. Oh, mas eu não sabia. Eu não tinha sabido. Eu tinha consciência, mas não tinha sabedoria. Repita isso, por favor. No Velho Testamento, o povo tinha consciência do pecado. Tinha consciência do pecado, Mas não tinha sabedoria para vencer o pecado. Eles tinham que conviver um ano com o pecado. E uma vez por ano eles iam lá, né, para cobrir o pecado deles. O salmista escreveu assim: feliz é o homem que tem os seus pecados, as suas transgressões encobertas. Né? E a felicidade de um homem na velha aliança era saber que os seus pecados eram encobertos. Na nova aliança é diferente. Na nova aliança, Deus nos deu sabedoria para vencer o pecado. Amém? Amém. Isaías, capítulo 11. Vamos ver se Deus nos deu mesmo sabedoria. Livro do profeta Isaías, versículo 2, é uma profecia. Segunda-feira passada eu disse: quem pode ler assim com uma voz bem bonita para mim, essa voz bem bonita que Deus deu? Meu Deus, começou as irmãs, começou tudo querer ler, elas leram até o que não era para ler, elas começaram a ler as 40, 50, como quiseram ler. Deixa eu fazer a mesma pergunta, vai. Mas tem que ler com uma voz bem bonita, assim, bem forte, certo? Não pode ler que nem o Carlos Eduardo que leu dentro, que falou dentro da blusa. Tem que falar fora da blusa. Quem vai ler? Isaías 11, 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Amém? Na nova aliança, né? Quem foi o primeiro a receber o Espírito Santo? Jesus. Amém? Jesus, quando foi batizado no Jordão, o Espírito Santo repousou sobre ele como forma de pomba. E aí
cumpriu essa profecia de Isaías 2. Jesus então executou o seu ministério, morreu na cruz. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Jesus disse para os discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, ele estava dizendo assim: olha, o mesmo Espírito Santo que veio sobre mim, vocês receberão, vai repousar sobre vocês, vai vir sobre vocês, vai viver em vocês. O que? Repita isso, por favor. Em Pentecostes, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e o Espírito do temor do Senhor foi derramado sobre aqueles que estavam no lugar em que Jesus determinou. Amém? Ali em Pentecostes era um lugar físico. Amém? Era um lugar físico. Agora, hoje, depois que o Espírito foi derramado, existe uma necessidade de eu ir para Jerusalém e ficar lá em Jerusalém esperando? Não. Ó, digamos que isso aqui seja Deus. Repita isso: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Que Espírito? Santo. Amém? Depois que Deus derramou, ó, formou um rio. Amém? Depois que Deus derramou, formou um rio. Formou um rio. E o Espírito está derramado sobre toda a carne. E não há uma necessidade, porque se nós falarmos assim, há uma necessidade de que um passe para o outro. Se nós falarmos que há uma necessidade de que um passe para o outro, nós voltamos e olhamos na história e nós vamos ver o quê? Que por um período, a história da igreja teve um período negro, um período em que a igreja ficou sem o Espírito, Houve um período em que a árvore perdeu as folhas, a árvore perdeu os frutos, perdeu as folhas, ou seja, a igreja perdeu os frutos do Espírito Santo, a igreja perdeu as folhas, Houve um período em que a igreja ficou como um galho de árvore jogado na beira do caminho. Aí vieram os reformadores. O que os reformadores fizeram? Simplesmente pegaram aquele galho de árvore que estava jogado na beira do caminho. E eles tinham o que, Carlos? Somente o cheiro das águas. Mas somente com o cheiro das águas, aquela árvore, aquele galho que estava jogado na beira do caminho, floresceu, brotou um rebento, Nasceu a igreja
de Martinho Lutero. E aí, o cheiro das águas, o rio, voltou a correr. Nas nossas vidas, isso pode acontecer também. Nós podemos, por não termos consciência que estamos neste lugar, por não termos consciência que vivemos neste lugar, ao invés de usar do espírito do conhecimento, nós deixamos este lugar para lutar com o pecado e acabamos perdendo para o pecado. E por que nós perdemos com o pecado? Porque nós tomamos a decisão de lutar contra o pecado. De brigar com o pecado, quando na verdade nós não fomos chamados para lutar contra o pecado, nós somos chamados para vencer o pecado. Nós não fomos chamados para lutar contra o diabo, nós somos chamados para vencer o diabo. Repita isso, por favor. Eu não fui chamado para lutar contra o diabo, mas para vencer. Eu não fui chamado para lutar contra o pecado. Eu estou com medo, dele está caindo. Mas fui chamado para vencê-lo. Amém? Amém. Só que eu preciso entender uma coisa. Aí é que está o detalhe, ó. Repita comigo. Jesus preparou um lugar para mim. Esse lugar é uma condição espiritual. Esse lugar não é um lugar físico. Amém? Porque Deus disse assim: eu não habitarei mais em templos feitos por mãos humanas. Amém? Ó, não é parede. Deus não habita em paredes. Amém? Se fosse assim, nós teríamos que ficar 24 horas aqui na igreja. E isso não é possível. É um lugar físico, é uma condição espiritual. Então, olha que simples. Como que eu vou fazer para lutar? Meu inimigo está ali. O diabo está ali. Eu estou aqui. Eu não vou sair daqui para lutar com a força do meu braço. Eu vou ficar aqui. Amém? No meu lugar, na minha condição espiritual. E eu vou lutar com as armas que Deus me deu. Amém? Só que tem um detalhe. Agora não é o diabo, tá? Agora é o pecado. Amém? O pecado, ele não consegue ficar aqui no mesmo lugar que eu. Esse lugar, repita por favor. Esse lugar foi preparado para mim. Eu não sirvo mais o pecado. Portanto, o pecado fica do lado de fora desse lugar. Amém? Amém. Quando Jesus morreu, morreu por todos os pecados,
até o pecado que eu ainda irei cometer. Para o Carlos Eduardo, ontem, e para o Rafael, ontem à tarde, eu cometi um pecado. Carlos, vocês são mineiros lá? Não, mas o povo gosta de pão de queijo lá, viu? Eu estava lavando o carro, o Carlos Eduardo foi lá e falou: pai, você quer pão de queijo? Eu falei: não, filho. Aí ele fez pão de queijo, ele fez. Aquele da geladeira, sabe aquele tira congelado? Ele pôs 3, 4, 5, sei lá, para o Rafael, 6 para o Rafael e 4 para ele. E eles estavam lá comendo. E eu terminei de lavar o carro, eu cheguei, sentei na mesa. Tinha 2 pão de queijo ainda na forma. Eu achei, que eu podia comer um. Eu pensei, sabe, a minha casa, né? Eu pensei que eu podia comer um. Eu cheguei, peguei um pão de queijo, mordi. Quando eu mordi, o Carlos Eduardo, não, o Rafael falou assim. Não, o Carlos Eduardo disse: pai, o senhor não falou que não queria comer pão de queijo? Agora você veio comer pão de queijo. O Rafael falou assim: injusto, o senhor pegou o pão de queijo que eu mais gostei. O pão de queijo maior e mais bonito. Eu falei assim: filho, você me perdoa? Filho, você me perdoa? O Rafael disse assim: falei: filho, mas come o outro. Não, o outro eu não quero. Eu queria esse. Eu disse: mas não é pão de queijo igual? Não, eu queria esse. Mas se você queria esse, por que você não pegou depois do seu prato? Ah, porque não cabia. Já mordi. Filho, você me perdoa? Me perdoa? Tá bom, eu reconheço, eu errei. Eu tinha que ter perguntado, né? Está sobrando pão de queijo? Vocês me perdoam? Eu não sei se perdoaram, porque eu fui tomar banho e deixei o outro pão de queijo lá, né? A senhora comeu, dona Lúcia? Eu falei, a pão de queijo. Eu posso pegar um pão de queijo? Aqui ele queria comer, e eu joguei no chão. Eu só vou comer. Então, diz para a pessoa que está do teu lado: ó, eu sou normal, viu? Normal, sabe? Eu sou normal, minha casa é normal, as pessoas que vivem lá em casa são pessoas normais, amém? Amém? Então Jesus morreu até por aqueles pecados que nós iríamos cometer. É claro que eu não cometi um pecado como eu fazia no passado, né? Roubar, prostituir, usar droga, não foi um pecado desse. Mas não tem diferença para Deus. Não tem pecadão, não tem pecadinho. Tem, Carlos? Uma mentirinha. Carlos, é pecado? E uma mentirona? É o mesmo pecado. E aí? E aí que eu fui chamado para vencer o pecado. Adiantou eu lutar com o pecado? Eu lutar com o pecado? Ai, Deus querido. Não. Simplesmente eu tenho sabedoria e temor. Não medo dos meus filhos. Eu tenho temor de Deus. Então eu notei, né? Os amarelinhos me pegaram.
Os amarelinhos me pegaram. Olha que amarelinho bonito. Aquele ali até vermelho. Então amarelo, fica vermelho. Os amarelinhos me pegaram, eles queriam fazer a multa. Né? E aí? A multa foi feita. O que eu fiz? Falei, olha, eu não tenho como pagar essa multa, mas vocês me perdoam? Eu não tenho como devolver o pão de queijo, já mordi. Mas vocês me perdoam? Perdoaram? Então. E se eles não perdoassem? Neste lugar eu tenho certeza que o pecado não vai entrar. Por quê? Porque Jesus já me perdoou. Amém? Amém. E Jesus já me perdoou. Embora as pessoas não perdoem, Jesus já me perdoou. Amém? Embora o mundo inteiro não me perdoe, eu não vou viver com aquele pensamento que o mundo não me perdoa, que o mundo não me aceita, e não vou trazer para dentro desse lugar, porque aí é que está o problema. Ó, eu posso trazer para dentro desse lugar do pecado, dizendo assim: nem Deus me perdoa. Esse é o pecado da ingratidão, porque Deus já me perdoou. Amém? Eu não estou ensinando as pessoas a pecarem. Eu não estou ensinando. Outro dia, uma pessoa disse para mim: Carlos, mas falando desse jeito, as pessoas vão achar que elas podem pecar. Você está tirando o medo das pessoas. Mas o medo não é base. Não está escrito aqui: e recebereis o espírito de medo do Senhor. Temor não tem nada a ver com medo. Temor não tem nada a ver com medo. Demorou para mim entender. Mas eu, quando lia temor, eu dizia assim: eu tenho amor pelo Senhor, por isso que não quero. Eu tenho amor pelo Senhor. Para mim, temor é ter amor por Deus. E porque eu amo Deus, eu não vou sair para ir lá lutar com o pecado. Romanos capítulo 7. Eu tenho 2 minutos para encerrar. Vai dar só para ler o Romanos, mais nada. Vamos ler do versículo 18 em diante. Romanos 7, do 18 em diante. Repita isso, por favor. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer que está em mim. Entenda bem, Porque em mim não habita bem nenhum. Na minha carne não tem nada de bom. Então o querer da minha carne não é nada bom. Com efeito, o querer que está em mim, mas não consigo realizar o bem. Versículo 19.
Pois não faço o bem que quero. Repita isso, por favor. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Versículo 22, é onde eu queria chegar. Pois, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Repita isso, por favor. Pois, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, vejo na minha carne, vejo do lado de fora, no lugar em que eu me encontro, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Amém? Ou seja, embora a nossa verdadeira natureza, aquilo que nasceu de novo, aquilo que nasceu de Cristo, aquilo que está nesse lugar preparado por Deus, meu interior, eu vejo nas minhas atitudes, eu vejo do lado de fora, né? Parece que me atrai para esse pecado. Eu sei que vou perder para ele, mas eu quero fazer da minha forma. De que forma? Esconder. Eu não fiz nada errado. Eu não fiz nada errado. Eu não. Eu não preciso lutar, eu posso vencê-lo, porque eu sou um santo, vencendo o pecado. E qual é a maneira mais simples que eu tenho para vencer o pecado? Confessando ele. Amém? Eu não preciso carregar o pecado. Eu confesso ele. E ele, para que eu vou esconder ele? Principalmente de Deus. Ninguém viu. Ninguém viu. Mas Deus viu. Ninguém conhece a minha vida melhor do que Deus. Nesse lugar aqui, eu tenho um encontro com Deus não só 6 horas da tarde. Eu tenho um encontro com Deus não só no domingo. Eu tenho um encontro com Deus diário, em todo o tempo. Deus habita em mim. Eu e Deus estamos nesse lugar aqui, Repita isso. Eu e Deus estamos nesse lugar. Nesse lugar eu sinto Deus. Nesse lugar Deus sente as minhas fraquezas. Isso é lindo. Nunca vi isso na minha vida. Nunca falei isso na minha vida. Ninguém nunca me ensinou isso. Mas os teus ensinos, Espírito Santo, são melhores. Repita isso, por favor. Neste lugar, eu sinto Deus. Neste lugar, Deus sente as minhas fraquezas. Amém? Então, eu não preciso esconder
fraquezas, eu preciso sentir que Deus está comigo. E Ele está conseguindo me vencer, mas Deus sente a minha fraqueza, né? E aí, quando Deus sente a minha fraqueza, eu deixo Ele orar. E ele começa, e eu venço. Amém? É o que está escrito em Romanos 8. Mas não vamos falar disso, esse não é assunto para hoje. Eu já encerrei, né? Acaba no horário, 5 minutos depois. Ó, você não fica constrangido, viu? Tem essa caixinha aqui porque eu tenho que dar direito para as pessoas, certo? Dizimar e ofertar. Aqui não é uma obrigação, tanto é que você vê que nós não temos nenhum tempo específico, separado assim, para induzir as pessoas, né? Eu não pego o meu envelopinho, né? Junto com todo mundo e ó, você tá vendo? Ó, eu também faço, ó. Não. É pelo Espírito, amém? Pelo Espírito. Eu só tenho que deixar a caixinha, porque se eu não puser a caixinha, de repente você fala assim, aí agora, né? Eu queria dizimar e não tem onde pôr, eu queria ofertar e fica à vontade, amém? Carlos, você não vai orar uma oração assim, tipo, nós estamos orando desde o começo. Aqueles louvores eram orações que eu queria que você fizesse, que você entendesse, que você sente Deus. Sabe como você sente Deus? Você sente Deus naquele mesmo lugar onde você tem sentido angústia, naquele mesmo lugar que você tem sentido dor, naquele mesmo lugar que você está sentindo humilhação, naquele mesmo lugar que você tem sentido carência, naquele mesmo lugar de frustração, por aquele mesmo lugar você sente Deus. Aquele mesmo lugar, a mesma condição que você tem para sentir tudo que você tem sentido, você tem condição também de sentir Deus. Você está neste lugar. Amém? Nós acabamos de fazer a oração mais importante, né? Carlos, mas e o diabo? Você não foi chamado para lutar com ele, mas para vencer. Nesse lugar você vence. Ele não pode vir aqui pegar você. Você não sai daqui para ir lá brigar com ele. Você pode até ver, mas não briga com ele. Não é o momento de brigar com ele. Na hora certa, nesse lugar, o Espírito de Deus vai falar para você: agora chegou a hora. Aí você só levanta a mão e diz assim: te repreendo em nome de Jesus. Vai ficar amarradinho. Eu não te aceito em nome de Jesus. Ele não vai entrar. Amém? Porque por que o diabo entra nas nossas vidas? Porque nós pegamos o pecado e escondemos aqui. Mas se confessarmos, o pecado vai para lá. Carlos, você falou que não era o pecado, agora você falou que é o pecado. Entenda bem. Consciência de pecado não me faz vencer o pecado. Mas o Espírito da sabedoria vai me levar a vencer o pecado. E a maneira mais fácil que eu tenho de vencer o pecado, o primeiro de tudo, é confessar os meus pecados. Carlos, mas eu vou viver a vida inteira confessando o pecado? Não.
reconhecer o pecado que comeu pão de queijo no filho. Eu confesso, pronto. Menos de mim, mais de ti. Amém?